No dia 22 de maio de 1992, Dr. Wilson deixa seu consultório às 4 horas da tarde e vai direto para casa para preparar suas malas, porque na manhã seguinte ele ia viajar com a sua esposa. Mas ao chegar em casa, uma coisa terrível aguardava por ele. Okay, you come home and you walk in the house and you saw this person laying on the floor. Who is the person to you? Okay, do you know if the person that hurt him is still inside? I don't know. I got the first. Okay. Now you just go stand there and you don't go back to your house. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. No canal eu falo sobre casos criminais reais. Então vamos ao caso? Jack Ray Wilson nasceu no dia 5 de maio de 1937 em Chicago, Illinois. Antes da sua mudança para Huntersville, não se sabe muito sobre a sua vida. Ele foi casado e divorciado. Teve 3 filhos com a sua primeira esposa, Julia. Após o fim de seu casamento, ele quis um recomeço e mudou para Huntersville. Ele estava trabalhando muito, pois queria montar sua própria clínica de oftalmologia. Dr. Wilson, como era chamado, consultou e realizou cirurgias oftalmológicas no hospital da cidade. Amigos, funcionários e pacientes o descreviam como um homem gentil e com bom senso de humor. Ele facilmente conseguiu se integrar à comunidade de Huntersville. Ele não era apenas um homem educado e gentil, mas sim um médico muito caridoso. Em muitos casos, o Dr. Jack Wilson tratava pacientes de graça quando eles não podiam pagar pela consulta. Jack Wilson começou um novo relacionamento com uma mulher chamada Betty Woods. Ela trabalhava como enfermeira no mesmo hospital que Jack trabalhava. Eles se conheceram enquanto monitoravam um paciente durante o mesmo turno. Jack pediu Betty em casamento, que alegremente disse sim. O casamento aconteceu em 1978 e, apesar das agendas lotadas, eles conseguiram fazer o casamento funcionar. Todos os que conheciam viam um casal profundamente apaixonado. Jack se dava bem com os filhos de Betty e com os netos dela. Jack gostava de mimar sua esposa, lhe dando presentes caros e viagens. Juntos, eles viviam numa mansão de tijolos no bairro rico de Boulder Sickler. Durante 14 anos, o casamento ia bem e era um relacionamento pacífico. Até que eles começaram a ter problemas com o vício de álcool da Betty e o exigente horário de trabalho do Dr. Jack Wilson. Jack estava passando por problemas pessoais de saúde. Ele descobriu que tinha a doença de Crohn, que estava afetando seu sistema digestivo. Ele teve que usar uma bolsa de colostomia e isso fez com que ele e a esposa não tivessem mais relacionamentos íntimos juntos. Mas Jack gostava muito de Betty e queria que o casamento desse certo dessa vez, diferente do primeiro casamento. O final de semana do Memorial Day de 1992 estava chegando e ele planejou uma viagem romântica para ele e a esposa em Santa Fé, no Novo México. Mas, infelizmente, o seu plano romântico nunca seria realizado. Na sexta-feira, dia 22 de maio de 1992, Dr. Wilson saiu do seu consultório por volta das 4 horas da tarde. Ele foi embora direto para casa para preparar as malas da viagem que ele faria para Santa Fé na manhã seguinte. Alguns vizinhos viram Jack por volta das 4:30 da tarde colocando uma placa de campanha política pregada no chão em frente à sua casa, com um taco de beisebol metálico. E essa foi a última vez que alguém o viu com vida. Às 9:30 da noite da sexta-feira, Betty voltou para casa após ter ido em uma reunião dos Alcoólicos Anônimos. Ela entrou na casa e chamou pelo marido, mas ele não respondeu. Ela subiu as escadas para começar a preparar as malas para a viagem da manhã seguinte. Foi quando ela encontrou Jack inconsciente e com muito sangue do lado de fora da porta do quarto, no corredor. Ela entrou em pânico e saiu da casa com medo de que a pessoa que fez aquilo ainda estivesse lá dentro. Betty correu para a casa de vizinhos,
e pediu para que ligassem para a emergência imediatamente. A emergência foi até a casa e lá eles ligaram para a polícia também ir, informando que não se tratava só de um roubo. Então a polícia foi para a casa em Buddle Sickler. A polícia chegou em minutos e entrou na casa e encontraram um corpo. Para a polícia, eles não estavam lidando só com um roubo, mas sim com um homicídio. Perto do corpo do Jack, eles encontraram a possível arma do crime, um bastão de beisebol de metal. Cães da polícia também foram levados até a casa para farejar qualquer evidência que a polícia tivesse perdido. A polícia viu que uma linha telefônica tinha sido cortada e uma máscara de esqui verde foi encontrada em cima da cama. Na cama também tinha uma caixa de pistola aberta com munição dentro, mas sem a arma. A carteira do Jack foi encontrada ao lado dos seus sapatos, não tinha dinheiro nela, mas estava com todos os cartões de crédito dentro. Uma varredura pela casa mostrou que o intruso não tentou vasculhar os outros quartos. A maior parte revirada era no quarto do casal. Estranhamente, não foram encontradas impressões digitais, nem na casa e nem na arma do crime. A polícia teve que confiar em depoimentos de testemunhas para poder entender o que aconteceu. Embora o certo fosse que a esposa depusesse primeiro, ela estava muito perturbada, então os policiais resolveram conversar com os vizinhos. Os investigadores recorreram aos vizinhos para relatar qualquer coisa incomum que eles pudessem ter visto ou escutado naquela tarde. Mas nenhum vizinho viu ou ouviu nada fora do comum. Os vizinhos disseram que era impossível que Jack tivesse algum inimigo, porque ele era muito amado pela comunidade devido à sua natureza caridosa. Beth finalmente se acalmou para falar com os investigadores e relatou como foi o seu dia. Ela disse que eles tinham almoçado juntos antes de ambos irem aos seus compromissos separados. Ela foi fazer algumas compras de última hora no shopping e o Dr. Jack Wilson foi para o consultório. Foi quando ela voltou para casa naquela noite depois da reunião dos Alcoólicos Anônimos e encontrou o marido desacordado no chão da casa. Suas histórias se confirmavam e ela forneceu aos investigadores recibos de suas compras e testemunhas que a viram na reunião do AA. A autópsia foi conduzida pelo legista estadual Dr. Joseph Embry. Ele notou várias lacerações na cabeça da vítima e um crânio fraturado. Jack Wilson também sofreu uma fratura no pescoço e um ombro direito fraturado com uma perfuração visível. Ambos os braços fraturados significavam que ele tinha tentado se defender, e ele também levou algumas perfurações no abdômen. Dr. Embry concluiu que Jack Wilson morreu como resultado de ferimentos contundentes na cabeça e na parte superior do corpo. Mas o Dr. Embry não recebeu o taco de beisebol que era a suposta arma do crime para o exame. Investigadores do departamento forense investigaram o sangue no taco de beisebol e disseram que era compatível com o do Jack Wilson. Tendo coletado as evidências e conduzido as investigações, os investigadores foram revisar tudo o que eles sabiam até aquele momento. Algumas discrepâncias com o crime. O principal era a própria cena do crime. Investigadores questionaram o relatório inicial de roubo. Não havia nenhum dos sinais típicos como gavetas abertas, móveis revirados conforme consta no relatório feito pela polícia no local. Só estava revirada a parte da casa onde o corpo foi encontrado. Para a polícia, parecia mais um trabalho interno do que um roubo aleatório. Essa teoria intrigou os investigadores. Eles conversaram com membros da família que apresentaram álibis fortes para o dia do assassinato. E eles também novamente verificaram o cartão de crédito da Beth. O testemunho de Beth mostrava uma imagem de harmonia entre o casal. Ela disse que eles gostavam da companhia um do outro e do bom humor, mas também tiveram alguns conflitos que impactaram o casamento de uma forma desagradável. Beth até admitiu que teve casos com outros homens e disse que a doença do Jack influenciou ela a fazer isso. Mas os dois estavam decididos a
fazer o casamento dar certo, e eles achavam que uma viagem romântica juntos ia fazer o casal se reconectar novamente. Mas o casal não teve essa chance, já que o Jack foi morto na véspera da viagem. Embora os investigadores não estarem confiando na Beth, eles não achavam que essas revelações fossem preocupantes para o caso. Todos os casais já tiveram algum tipo de problema no casamento. As investigações tinham atingido um ponto crítico, como um beco sem saída, até que uma mulher do Alabama ligou para o gabinete do xerife para dizer que ouviu uma conversa de um homem que dizia que tinha sido contratado para matar um médico em Huntersville. Ela disse que esse homem se chamava James White. A mulher também disse à polícia que James sempre falava muito quando estava bêbado e que ultimamente ele estava bêbado com bastante frequência. Esse dia foi o primeiro dia que a polícia recebeu uma pista, então eles foram investigar. James White vivia num trailer nos arredores da cidade desde o seu divórcio. Ele trabalhava meio período com serviços gerais numa escola. Eles investigaram os antecedentes do James White e descobriram que ele tinha recebido uma dispensa desonrosa enquanto servia no Vietnã. Depois disso, ele entrou para o vício de drogas e álcool para lidar com o estresse. Ele entrou e saiu de várias instituições psiquiátricas e foi diagnosticado como delirante. James também estava envolvido com uma fuga da prisão e um suposto sequestro. A polícia questionou James sobre o envolvimento com o caso. Ele deu várias versões contraditórias e negou tudo desde o início. Mas após 10 horas de interrogatório, James White admitiu que estava na casa do Dr. Jack Wilson. Ele foi preso e acusado de matar Jack Wilson. Os investigadores receberam um mandato de busca na propriedade de James e em seu trailer, e encontraram um par de sapatos com manchas de sangue. No terreno abandonado ao lado de sua casa, encontraram uma arma. E em sua caminhonete encontraram um livro de poesia. Enquanto estava sob custódia, James contou várias histórias diferentes para os investigadores. Mas a informação mais importante que ele disse foi sobre uma mulher chamada Peggy Lowe, que era uma professora que trabalhava na mesma escola que o James. Peggy perguntou ao James se era possível que ele pudesse ajudar a irmã dela a contratar um assassino para matar seu marido. James disse que conhecia e que cobraria $20 mil, mas Peggy achou o valor alto, então eles concordaram com o valor de $5 mil a serem pagos antes e $5 mil após o ato ser cometido. Os investigadores foram atrás de Peggy e descobriram que ela era irmã gêmea de Beth, a esposa de Jack Wilson. Os investigadores descobriram que a arma encontrada no terreno de James estava no nome de Beth e o livro de poesia encontrado dentro do caminhão também era dela. Beth e Peggy nasceram em 14 de julho de 1945. Filhas de uma operária e de um policial, elas eram gêmeas idênticas e tinham 2 irmãs mais velhas. Elas tiveram uma infância difícil. O pai era violento. Na adolescência, a personalidade das duas eram bem diferentes. Peggy era calma, sociável e até foi coroada a rainha do baile. Beth era o oposto, era rebelde, desrespeitava a regra dos pais e preferia a companhia de meninos e gostava de festas. Ambas se casaram quando terminaram o ensino médio, tiveram filhos e depois se divorciaram. Peggy se mudou para Vicente, onde conheceu um homem e se casou com ele. Ele era diácono e ela entrou para a igreja. Já a Beth se mudou para Huntersville e continuou no seu estilo de vida festeiro. Quando Beth conheceu Jack Wilson, ela prosperou no estilo de vida. A riqueza de Jack fornecia a ela uma vida boa. Jack trabalhava muito e Beth ficou entediada devido à ausência do marido e voltou a beber muito. Ela bebia até tarde, voltava bêbada para casa, pronta para discutir. A doença do Jack também se tornou um fardo no casamento, e os dois dormiam em quartos separados. Os investigadores pediram a prisão das irmãs Beth e Peggy em 27 de maio de 1992, sobre a acusação de conspiração para assassinato. A motivação de Beth seria por ganância, já que ela amava o estilo de vida que o Jack Wilson oferecia.
mas não amava ele e isso se tornou um fardo. Beth ficou presa até o julgamento e Peg conseguiu, com a ajuda dos amigos, juntar o dinheiro da fiança e ficou esperando o julgamento em liberdade. Eles dependiam do testemunho de James White e ofereceram um acordo para um testemunho honesto no julgamento das irmãs. James concordou com o acordo que ele, em 7 anos, poderia receber liberdade condicional, o que o salvaria da pena de morte. James disse que Peg falou que ele podia confiar nela e apresentou a sua irmã Beth. A confissão também vinculou o livro de poesia ao caso. Ele disse que encontrou Beth no State Park, onde ela pediu para um segurança entregar o livro para ele com o dinheiro dentro. Depois James encontrou as irmãs novamente e Beth entregou a arma. No dia 22 de maio de 1992, no dia do assassinato, a Beth buscou James em um shopping e deixou ele na porta da casa dela. James esperou Jack Wilson dentro da casa e assim que ele subiu as escadas, ele o espancou, esfaqueou e depois fugiu do local. Beth retornou e deixou o restante do dinheiro na caminhonete de James. Em 2 de março de 1993, o julgamento de Beth Wilson começou. A ex-empregada da casa testemunhou que Beth frequentemente ridicularizava Jack. Uma amiga próxima chamada Brenda disse que Beth uma vez comentou que ela tinha sorte por ter um marido morto. O segurança do parque também testemunhou, dizendo que James esteve lá para pegar um livro com Beth. O segurança disse que acompanhou Beth até o carro, onde ela pegou um livro e pediu que ele entregasse ao James. Vizinhos relataram ter visto James várias vezes ali pela vizinhança. Registros telefônicos também confirmaram que durante vários dias James e Peg ficaram conversando sobre a preparação do assassinato. A defesa de Beth argumentou que a relação de Beth e James era apenas porque ela queria ajudar ele com seu vício de drogas e álcool, e que o dinheiro que ela deu a James era para que ele frequentasse as reuniões do AA. O júri recebeu todas as evidências e testemunhos da defesa e da acusação. Por 2 dias, eles deliberaram antes de retornarem com o veredito de culpada. O júri concordou que Beth contratou James para assassinar o marido Jack Wilson, a fim de receber um pagamento financeiro. Ela foi acusada de homicídio capital e condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. 6 meses depois, o julgamento de Peg começou, com um novo juiz e um júri diferente. Durante o julgamento de Peg, a confissão de James parecia bem vaga e ele mudou de história várias vezes. A promotoria mostrou as mesmas evidências e as mesmas testemunhas do julgamento de Beth, mas a diferença era que Peg não era nada parecida com a irmã Beth. Ninguém tinha nada de ruim para falar dela e ela era uma professora amada da primeira série, uma esposa e mãe dedicada, sempre pronta para ajudar os necessitados. A defesa disse que Peg não tinha motivos nenhum para conspirar com o assassinato do cunhado. O júri deliberou durante 2 horas e voltou com o veredito. O júri disse que a confissão de James não era confiável e Peg foi absolvida de todas as acusações. Em 1994, o James disse que queria corrigir todos os erros cometidos a Beth Wilson, mas os promotores falaram que mudar o testemunho levaria à reintegração da pena de morte. Ao longo dos anos, ele sempre mudou a versão da história e teve a liberdade condicional negada, em 2004 e 2020, e permanece preso no Alabama. Peg voltou ao seu cargo de professora e diz que sua irmã Beth é inocente. Beth esgotou todos os seus recursos com o tribunal e permanece presa. Em 2006, Beth se casou novamente enquanto estava na prisão do Alabama, mas o presídio não permite visitas íntimas. Como Peg pode ter sido absolvida com base nas mesmas evidências que prenderam Beth? O caso de Beth Wilson com certeza deixa questionamentos. Também há quem diga que Beth teve um julgamento como uma bruxa moderna ou que os investigadores precisavam de um bode expiatório em uma investigação tão importante.
Esse foi o caso de hoje. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Nesse julgamento tão estranho, onde duas acusadas recebem sentenças tão diferentes. Uma está presa até hoje e a outra foi absolvida, sendo um mesmo caso. Eu nunca tinha visto um caso assim antes. É a primeira vez que eu vejo, mas deixa muitas dúvidas, né? Sobre quem realmente matou Jack Wilson ou se foi amando da esposa e da cunhada. Fica uma história estranha e sem certeza do que aconteceu de verdade com ele. Mas me diz aí vocês, o que vocês acham desse caso? Será que a esposa era realmente culpada? Ou esse James fez tudo sozinho e depois resolveu culpá-las, né? Já que ele também era considerado um delirante. Não esquece de se inscrever no canal se você é novo aqui. Já se inscreva agora aí no canal. Vamos fazer esse canal crescer. Dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo. Eu vou deixar o card do último vídeo aqui para vocês assistirem, da Mata Hari, que foi considerada uma espiã na França. E lá eu conto tudo sobre a vida e a morte dela. Inclusive, até o autor brasileiro Paulo Coelho escreveu um livro sobre a vida dela. Maratone também os vídeos antigos aqui do canal, a gente já tem bastante vídeo postado aqui. Não deixa de conferir. Obrigada por ficar comigo até aqui e até o próximo vídeo.